Vamos então dar início à nossa cruzada do novo mandamento, graças a Deus revelado pela LBV. De modo que eu vou escolher um trecho apropriado à conquista da liberdade. É isso que nós vamos ver hoje na terceira lição prática do céu. Nós já tínhamos feito 2 preleções. Eu vou também passar assim por cima para recordar. Lição é sempre lição. E como são coisas preciosas, devemos martelar para gravar. São coisas que custam milênios de evolução. Os legionários ganham assim na hora. Meu irmão presidente está fazendo a revisão geral de tudo que se publicou até hoje no mundo, para lhes dar o melhor. O que é de realmente do Espírito da verdade, o que vem de Deus, para refugar o que não é de Deus. São fantasias dos autores. Tanto que no Jornal de Deus vai sair uma advertência, que às vezes o presidente cita um livro. Então parece que aquele livro é para o legionário ler. Não é, não. Não há um livro que o presidente recomende a vocês, nenhum. O presidente tem que ver o que há de bom em cada um deles. E é também um trabalho de caridade. Nós somos assectários e antissectários. Não somos contra ninguém. Não somos nem seremos. Mas pelo fato de sermos caridosos, pegarmos determinados trechos, não quer dizer que recomendemos toda a obra. Ela está cheia de erros. Não há uma obra inteiramente perfeita. E por esse critério, nem a Bíblia escapa aos erros, porque ela tem que falar a linguagem dos tempos. O que Jesus disse há 2000 anos, não diria hoje. Já diria de uma forma muito diferente. Ele dizia: não vos posso dizer mais nada, porque o vosso espírito não suportaria, isto é, não alcançaria. Mandarei o Paráclito, o Consolador, o Espírito da Verdade, e mandou. Então, depois dos ensinos que ele projetou pelo Paráclito, se ele voltasse agora a falar, como no Sermão da Montanha, já ia mudar muita coisa daquilo que teve que dizer de forma tão limitada. É isso que o irmão presidente está fazendo. Não tenho nenhuma vaidade, isto é meu. Nada é meu, tudo é de Deus. A primeira lição foi entrar no silêncio. Não é ficar mudo, não. É se concentrar para penetrar na essência de Deus. E no barulho não é possível. Por quê? Porque o silêncio é de Deus. Porque o silêncio é o próprio Deus. Deus é silêncio. Deus fala através da natureza, da sua obra. Tanto que muitos filósofos, em vez de Deus, preferem dizer natureza. E hoje nós vamos ver isso aqui também. Então, recordem comigo e vejam se já penetraram. Aqueles que entraram no silêncio sentem a sua paz e recebem a sua força. Jesus partiu como nós da estaca zero. Entrou no silêncio até ser o Cristo. Estamos fazendo nós o que Jesus fez? Estamos nós fazendo o que Jesus fez, progredindo em linha reta, ou estamos progredindo assim? Ei, sai da frente! Sai de baixo!
A maioria só progride assim, dando cabeçada, pisada nos outros, escorrega, cai de cabeça, levanta, senta, levanta e outra vez zigue-zague, zigue-zague. Mas o que vai, ó, esse chega logo. É isso que nós temos que fazer. Jesus fez isso. Não vou dizer que Jesus não cometeu seus errinhos. Claro, quando ele partiu como nós da ignorância, cometeu seus erros. Mas perto dos nossos, não são erros, são fantasias, são alegorias, são fábulas. Perfeito só Deus, esse é que nunca errou, o Pai. Todos os demais teriam, inclusive, que errar para saber o que é errar. Como é que você sabe que uma coisa é errada? Passando pela consequência do que você fez. O que é a experiência? É aquilo que resulta da sabedoria dos erros praticados. Eu sei, eu acho graça o pai, às vezes a mãe chama o filho ou a filha e diz: meu filho, minha filha, aproveite a minha experiência. Olha, para não errar, faça isso e aquilo. Mas acontece que o filho prefere errar por sua conta e risco. E diz: papai, eu sei errar sozinho. Na LBV eu não proíbo nada. Eu nunca proibi legionário de ir à igreja, de ir à macumba, de ir ao carnaval, de ir ao bordel. Eu não proíbo nada. É que o legionário, a proporção que ele vai conhecendo a verdade, ele próprio vai se proibindo certas coisas que não servem mais. Ah! Eu não proíbo nada, o próprio legionário é que diz: bom, mas se isso é assim, estou perdendo tempo com esse negócio de carnaval. Para que carnaval? E faz uma economia formidável, porque há muita gente que economiza o ano todo para botar uma fantasia e depois tem que jogar fora. Ou então para comprar confete, serpentina e lança perfume para botar no olho dos outros. Como é que podia Jesus, dizendo 2 ou 3 palavras, curar os doentes, transformar a matéria, aplacar a tempestade e subir ao céu, sem nenhum foguete da NASA? Como é que pode? Sem Skylab, hein? Como é que pode? Disseram que Jesus tinha corpo de carne, né? Corpo de carne. Mas onde é que está esse corpo para a gente ir lá fazer uma caravana? Fazer uma caravana da boa vontade para reverenciar o corpo. Onde é que está o corpo? E se Jesus tivesse nascido em ventre de mulher, ele que não mentia, ele podia dizer: João é o maior dos nascidos de ventre de mulher? Não poderia dizer. Quando vocês chegarem lá, pela sabedoria, pela evolução, também com 2 palavras poderão curar um paralítico, um cego, um obsidiado. Porque Jesus disse: tudo o que eu fiz, vós podereis fazer e mais ainda, que eu já vou para o Pai. Mas para herdar o poder de Deus, Jesus mostra que sem aquela fé que ele sempre teve no Pai, ninguém vai fazer o que Jesus fez. Aquele que não se tornar criança não poderá entrar no reino de Deus. Que a dúvida ofende a Deus. Porque se eu prometo uma coisa que está em mim fazer, a pessoa duvida, eu vou gostar? Posso gostar? Vocês gostam? Que seus filhos duvidem de vocês? E Deus vai gostar?
ver a credulidade das crianças que dizem: mamãe, eu quero um sorvete. E a mãe arranja o sorvete. Mamãe, estou com fome, eu quero pão com manteiga. A mãe não tem, mas vai à vizinha, arranja emprestado, mas aparece o pão com manteiga. E o filho nem sabe o trabalho, a ginástica que o pai faz para aquilo aparecer. Ora, Deus não precisa de ginástica para fazer aparecer qualquer coisa que nós peçamos a Ele. O Paráclito, irradiação do Espírito Santo, é a fonte de todo conhecimento. Recebe do Cristo que recebeu de Deus e transmite à humanidade. Está dentro de cada um de nós, unicamente à espera de ser chamado para ensinar a verdade sobre todas as coisas, sem exceção. Jesus dizia: o reino de Deus está perto de vós. Depois, com o tempo, o reino de Deus está dentro de vós. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. De quê? De tudo. Inclusive da ânsia, da pressa, da aprovação, do medo, do dia do amanhã, medo da doença, medo da morte, medo da pobreza. Você passa a dominar tudo, tudo. De agitado, nervoso, atrabiliário, você passa a ser equilibrado, sereno, imperturbável. Essa é a maior coisa que ele pode fazer pelas criaturas, dar-lhes esta força de tranquilidade. Quem atingiu esse conhecimento não se deixa mais irritar, alucinar. Enfrenta qualquer perigo com aquela tranquilidade daqueles que sabem que vão vencer o perigo, seja o perigo qual for. E de fato, o que é que nos perturba? A pobreza. A filha quer comprar um piano, não tem dinheiro. O marido, a doença, o marido está doente. Eu mesma estou doente. Esses sequestros, meus filhos na calçada, meu Deus, e se roubarem meu filho? A vida é uma luta permanente. Ninguém pode viver sem a proteção de Deus. Ninguém. Ora, a doutrina chamada intelectual, científica, filosófica, literária, pode ser comprada ou vendida. Você vai à livraria, me dá uma física, me dá uma química, me dá uma astronomia, uma cosmogonia, qualquer coisa. Me dá aí uma história universal, me dá uma enciclopédia. E você leva para casa e vai decorar aquilo. Dá um romance, o romance de Alencar, Iracema. Por favor, Os Sertões de Euclides da Cunha, Poesias de Olavo Bilac, Espumas Flutuantes de Castro Alves, A Réplica de Rui Barbosa. Pensamento de Pascal. Tudo isso pode ser comprado ou vendido. Mas o poder espiritual, a sabedoria do entendimento, ninguém pode vender ou comprar. Ninguém pode dar, emprestar ou vender. Por isso vocês tenham cuidado com o que eu faço nestas coisas. Isso ninguém dá, nem vende, nem troca. É sério demais. Ninguém pode revelar Deus a quem quer que seja. O
O Pai se revela ao Filho que o busca no silêncio, dentro de si mesmo. Quem não sabe entrar no silêncio não tem fé nenhuma. E quem fala demais não tem fé nenhuma. Muita palavra, nada resolve. Um dia eu vou ensinar vocês a dar recados através das paredes. Vocês, sem falar, dão um recado, a pessoa vem fazer o que vocês mandaram. Sem escutar nada, hein? Para que vocês vejam que a voz também ainda é um artifício provisório. Por isso, os antigos diziam: o barulho é dos homens, o silêncio é de Deus. O homem é um bicho essencialmente barulhento. Já nasce gritando, vocês já repararam, né? Já entra no mundo berrando. Hã? Você já viu alguém nascer calado? Quer dizer, é um bicho essencialmente barulhento, fazendo barulho toda a vida. Só fica calado quando morre, que aí não tem mais jeito. Em mundos superiores ninguém precisa falar, berrar, gritar. Maria, anda daí, mulher! Ô diabo, onde você se meteu? Vocês já repararam que é difícil encontrar uma casa de família onde ninguém grite? Vindo todo mundo a gritar. Quem tirou a tesoura daqui, raios que se partam? Onde é que está a faca? Não, não quero essa, eu quero aquela. É difícil, o pessoal gosta de botar a boca no trombone. Se você quer sentir Deus, você tem que entrar no silêncio. Naquele silêncio que a gente sente a vaidade das coisas, a transitoriedade, a inanidade das coisas. Vanitas vanitatum, etonia vanita. Isso tudo é vaidade. Tudo que vem do exterior, da vaidade humana, do conhecimento, da grandeza humana, cai feito um castelo de cartas. Quem é que tem poder, quem é que tem força? O presidente dos Estados Unidos? Está uma corda bamba que ele não sabe se cai, se fica em pé, se deita, se fica de quatro, ele não sabe como é que vai fazer. Na Rússia, o chefe dorme com 3 guarda-costas, porque o guarda-costas vigia o chefe, o outro guarda-costas vigia o guarda-costas número 1 e o outro vigia o guarda-costas número 2. E assim mesmo, apesar de tanta vigilância, ainda leva uma bomba por cima. Ninguém pode revelar Deus a quem quer que seja. Deus mesmo se revela ao Filho que o busca no silêncio. Vou fazer uma experiência. Quando você estiver sem nada que fazer, em vez de dizer, vamos matar o tempo, jogar um biriba, vamos jogar buraco, vamos jogar pôquer, vamos jogar bilhar, matar o tempo. Quem faz isso, o tempo já começou a matar. Que o tempo já que começou a matá-los, eles não sabem. Pensam que eles estão matando o tempo. Em vez disso, você tem o quê? 15 minutos sobrando. Em vez de jogar, você senta na sua poltroninha, fecha o quarto, fecha os olhos, pensa em Deus. Pensa em Deus 15 minutos. Pensa em Deus 15 minutos. Se você fizer a meditação bem feita, você vai sentir um bem-estar que não há força humana que possa descrever.
Pensa em Deus. Diz mesmo, Senhor, meu Pai, eu quero ligar a minha fraqueza à tua força. Dá-me alguma mensagem do teu amor. Aí Deus vai se revelando ao filho. A sabedoria divina não se encontra em livros. Não adianta comprar livros. Ninguém escreveu essa sabedoria. E Jesus, que podia fazê-lo, não fez. Porque senão, onde estaria o nosso merecimento? Você pode andar pelo seu filho está engatinhando. Você pode andar por ele? Não, ele tem que cair, levantar, até andar sozinho. Assim, Deus também quer que nós evoluamos por nosso merecimento até sermos um com Ele. Como Jesus disse, eu e o Pai somos um. A sabedoria divina não se encontra em livros. Não adianta comprar livros. Ninguém escreveu essa sabedoria. E Jesus, que podia fazê-lo, não fez. Porque senão, onde estaria o nosso merecimento? Você pode andar pelo seu filho está engatinhando. Você pode andar por ele? Não, ele tem que cair, levantar, até andar sozinho. Assim, Deus também quer que nós evoluamos por nosso merecimento até sermos um com Ele. Como Jesus disse, eu e o Pai somos um. É muito importante. Essa meditação, você estava com dor de dente, passou, estava com dor de cabeça, passou, estava sentindo um negócio esquisito, a barriga roncando, passou. Passou tudo. Você estava com raiva do seu Manuel, passou. E a raiva, o ódio, o medo, o desgosto, isso é que cria a úlcera de estômago. Todo mundo que está com úlcera tem uma dessas coisas. Para com isso e vê se a úlcera não desaparece. Desaparece completamente. Nosso primeiro pedido deve ser o de Salomão. Ó Deus, dá-me entendimento espiritual. Deus disse, você pode escolher o que você quiser para o seu reinado. Então ele só escolheu isso. Dá-me entendimento espiritual. O teu entendimento para ser justo. Então o Senhor me disse, como só pediste isto, e não pediste dinheiro, fortuna, riqueza, poder, glória, eu te darei o entendimento espiritual e mais todas essas coisas que não pediste. É que Salomão aplicou o princípio divino, buscar primeiro o reino de Deus e todas as coisas são acrescentadas, inclusive saúde, bem-estar, equilíbrio mental, tudo é decorrência do reino de Deus em nós. Não há dinheiro que pague isso. Por que Jesus curava? E como é que Jesus curava? Por que muita gente dá ordem e a doença não dá bola e permanece? A lepra, o câncer. Porque não é qualquer um que pode curar. Tem que ter aquela força de Jesus. Jesus dá essa força àqueles que façam por merecê-la. Os que fizerem por merecê-la, certamente terão. Se você não sabe entrar no silêncio, você não tem fé. Muita gente tem muita fé. Mas é melhor dizer, tem muita fé que vou fazer 13 pontos. Isso é diferente. É fezinha no jogo. Faz uma fezinha, faz. Tanto que já criaram essa frase, faz uma fezinha.
Faz uma fezinha aí por mim. Toma 10 mil reais aí. Faz uma fezinha por mim. Não é essa fezinha. A nossa é a fé que Jesus nos ensinou. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis neste monte: sai daqui, lança-te ao mar, e assim será. Porque tudo é possível àquele que crê. E o que é que o anjo Gabriel disse à Virgem Maria? Quando ela soube que ia ser mãe, sem união conjugal, ela apenas estranhou. Mas como é que pode ser isso? Para mim é impossível. Pois bem, Maria, é para você, mas para Deus não há nada impossível. E ela foi mãe, sendo virgem, e continuou virgem, porque já Jesus não nasceu de seu ventre. Portanto, essa passagem, dizem aí: Santa Maria, Mãe de Deus, bendito é o fruto do teu ventre. Pode ser bendito, mas que não é do ventre, não é não. Por isso é que eu nunca disse essa oração no rádio. Tem um erro. E tem outro que diz: Santa Maria, Mãe de Deus. Deus não tem mãe. Jesus tem, mas Deus não. Vocês imaginaram Deus casado com a sogra? Deus tirando o calo com a gilete? Cortando a unha com a tesoura? Né? Essas crianças são terríveis, né? São irreverentes essas crianças. A fé verdadeira, ensinada por Jesus, tão bem interpretada por São Paulo, só é praticada por aqueles que entram no silêncio. Por quê? Porque a fé é a substância das coisas desejadas, a prova das coisas não vistas. É o próprio Deus. A fé vem a ser Deus. Por isso São Paulo escreveu aos Hebreus: sem fé é impossível agradar a Deus. Então veio aquela diferença que fizemos: fé cega e da fé raciocinante. Não fé passiva, mas ativa. Então dissemos: fé cega é a crença instintiva num poder mais alto do que todos os poderes conhecidos. Mas a fé raciocinante é que se baseia em princípios imutáveis. Não depende de fatos físicos ou de evidência dos sentidos materiais, que são os 5 sentidos. A intuição, Deus em nós, infinitamente mais elevada que a razão, nasce da verdade, enquanto o intelecto se baseia tão somente no saber restrito dos 5 sentidos. Essa é a diferença. Por isso as coisas de Deus parecem loucura aos homens práticos, porque elas só se explicam espiritualmente. Querer explicar as coisas de Deus pelo intelecto é reduzir Deus aos 5 sentidos, quando há muito mais que 5. É que os homens só conhecem 5. Mas como demonstrar essa diferença? Pelas leis da geometria. A soma de todos os ângulos de um triângulo é igual a 2 ângulos retos. Isso é que se chama fé absoluta, certeza absoluta. E é comparável à definição de fé que Jesus nos deu e São Paulo tão bem desenvolveu aos Hebreus 14.
capítulo 11. Então Jesus disse: seja qual for o problema, pedi e obtereis. Ora, Deus é a soma total de todos os bens do universo. Esse bem que nos rodeia por todos os lados, ilimitado, infinito, é o suprimento inesgotável de cada súplica ou pedido que lhe possa ser feito, seja qual for, desde que tenha o amor por fim. Não pode ser um pedido errado. Senhor, eu estou apaixonado pela Rita Isabel de Lima. Mata o marido dela, Senhor, para eu ficar com ela. Assim não vale. Senhor, eu queria tanto tomar a loja do meu pai. Mata o meu pai. Assim não é possível. Portanto, o pedido tem que ser dentro da lei do amor, sem o que Deus não atende. Para nosso bem, não atende. Ainda São Paulo: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que se não veem. Por quê? A fé une a substância das coisas separadas, põe em evidência ou na total visibilidade as coisas que não podem ser vistas pelos olhos materiais. E finalmente fechamos esta parte com aquela velha sentença iniciática: a coisa que desejais não somente já é vossa, no invisível, como já partiu do coração de Deus para vós. Por isso é que vocês reclamam, porque sabem que há alguma coisa que lhes pertence. É só pedir em termos, dentro desta explicação, para o bem, nunca para o mal. Se uma nação arma os seus guerreiros, como é que Jesus pode desarmar os soldados de Deus? Se é para o bem, podemos pedir, e Ele dará. Silêncio, fé. Quem sabe entrar no silêncio com fé, ganha o poder da concentração. Vocês se lembram quando vocês vão a uma reunião? O obsessor começa a dar soco, começa a gritar, a berrar, a xingar. Então o que diz o presidente da mesa do terreiro, coisa que vale? Concentração! 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 Aí é que todo mundo se perturba completamente. Aí ninguém mais se concentra. Pode acontecer isso é porque não há direção. Se já aconteceu é porque não há direção espiritual. Não adianta gritar que aí piora tudo. Sem o poder da concentração, ninguém pode chegar à realização perfeita com Jesus. Então, entendam bem. Cada um de vocês está diante de um problema e não sabe como resolver esse problema. É um filho que deu para hippie, a moça que está andando de monoquine, é o pai que deu para namorar depois de ter 78 anos de idade. Tudo é possível acontecer a gente nesse mundo, né? A nossa esposa que fugiu com o chofé. Pode acontecer, não pode? A nossa cunhada que fugiu com o dentista, né? Tudo isso acontece todo dia. O mundo é um jardim zoológico, ó. Do bicho homem você pode esperar tudo. As maiores desfeitas, inclusive. Bem, o que você faz? Você quer uma solução. Mas uma solução perfeita que o homem não dá.
Então você precisa ver primeiro a situação. O que é que está acontecendo? Então você entra no silêncio, aciona a força da fé, pede a Deus que lhe mostre o que tem que ser mostrado e se concentra naquilo. 15 minutos depois você tem a solução. Infalivelmente tem. Não pode falhar. Agora, pedir conselho ao tio Inácio, o tio Inácio dá um palpite. Mas se você pedir ao vovô Joaquim dá outro palpite. Aí você vai, se lembra da sua avó emerenciana, ela dá outra solução. Então você vai ver que seu problema tem que ser resolvido por 40 vozes diferentes. Então não tem solução. Por quê? É onde nós dizemos, um problema pode ter 40 soluções, mas uma só verdadeira. Eu tinha um professor brincalhão que dizia: a maternidade é um fato, mas a paternidade é uma dúvida. A mãe a gente sabe quem é, mas o pai nunca se sabe. Claro que isso se aplica às mães não legionárias, evidentemente. Esse é o poder da concentração, que, uma vez aplicado, faz com que você veja o problema, seja qual for. A doença do seu filho para uma orientação, o casamento da sua filha, quer casar com aquele cara, onde será? Aquele cara fala tão bem. Mas eu já expliquei, cuidado com o namorado que fala muito. Conta muita loró, tem muita vantagem. Quem ama fala pouco, hein? Então nós temos que voltar ao princípio da chamada era cristã. Temos de voltar ao ano zero. Para quê? Para começar com Jesus. Sem Jesus não há iniciação de espécie alguma. Cairemos na confusão filosófica dos homens. Ninguém se entende. Foi o Mestre quem nos advertiu. Só a verdade vos fará livres. Mas a verdade de Deus, jamais a verdade dos homens. Com a verdade é que fazemos a nossa iniciação, sem rituais, sem ostentações, sem complicados cerimoniais de pompa e circunstância. Mas principalmente iniciação sem nenhum sectarismo. Se você for um fanático católico, você não pode fazer esse curso. Se você é um bandista fanático, você não vai poder fazer esse curso. Se você é espírita fanático, você não vai poder fazer esse curso. Você tem que ter a religião que Jesus tinha. Qual é? Então você vai fazer toda a iniciação perfeita. Mas se você puxar a doutrina da sabedoria infinita para a sua brasinha particular, você não vai fazer nada, não. Você não vai ter luz na sua cabeça para entender a doutrina. Não pode. Deus e sectarismo são incompatíveis, porque Deus é infracionável. Deus é indivisível. Ninguém pode dividir Deus. Não pode dividir nem Jesus, quanto mais Deus. Ora, se a iniciação de Deus vem através do Filho, temos que ter a mesma formação espiritual do unigênito.
nenhum sectarismo. Do contrário, morreu. Lembre-se que a nossa religião é a religião de Deus. De Deus. Com sectarismo não há realização. Está aqui nas minhas notas, que eu vou depois dar a vocês. Com a conquista da verdadeira liberdade. Porque eu já expliquei a vocês que quando nós olhamos tudo pelo novo mandamento, à luz do novo mandamento, as coisas mudam, as definições, a significação das coisas. Passamos a ver o que é que tem valor e o que é que não tem valor. Não é qualquer coisa que nos aborrece, nos amorfina. Eu, pelas coisas particulares, nunca me aborreço. Só me aborrecem as coisas que atinjam a LBV. Ou a liberdade dos legionários. Que quando atingem vocês, atingem a mim por tabela. Então prestem atenção. O que é a liberdade? Se você ouve, a começar pelos seus filhos de 2, 3 anos. Mamãe, eu quero é liberdade. O Peixote tem 3 anos, já quer liberdade. Para quê? Para ir na rua. Quero jogar bola na rua. 3 anos. A menina de 4 já queria uma fuar sozinha. Quero a minha liberdade. Onde que você aprendeu isso, menina? A Dalgisa disse que é assim que se fala. A coleguinha, a Dalgisa. Ainda ontem contei que sempre tivemos cuidado, eu e Iraci, com relação aos nossos filhos. Então se dizia uma palavra feia ali, nem nas horas mais aborrecidas. Ou ao telefone, falando com algum malcriado que faz trote. Para quê? Para não contaminar os meninos. Nunca ouviram de nós uma palavra mais esquisita. Pois na escola conseguiram aprender tudo. Na escola, todos os palavrões, todas as imoralidades, todas as fofocas imorais que vocês possam imaginar, já sabem. Porque, inclusive, os que querem ensinar dizem, se você não aprender isso, você não é homem. Aí ninguém quer ser mulher, então vai aprender para ser homem. Quer dizer, você tem tanto cuidado em casa e na escola que os filhos vão aprender tudo que é porcaria. E você paga um dinheirão para o seu filho aprender todas as imoralidades imagináveis. Que coisa, né? A gente podia imaginar tudo, menos que no colégio é que fosse acontecer esse fenômeno, mas é onde acontece. Não adianta não. Adianta é dar aquela educação que os livre de cair no buraco. Porque daqui a pouco, quando eles fizerem 12, 13 anos, os mais velhos, que são machões, vão querer levá-los para aqueles lugares. Para eles serem homens mesmo. E aí voltam com aquelas moléstias venéreas e tal. Todo cuidado é pouco. Ah, mas então eu estava dizendo, o que é liberdade? Muita gente pensa que a liberdade é fazer o que se quer, o que dá na veneta. Isso é que é liberdade. Não dá satisfações a ninguém, viver sem lei, sem ordem. Isso aqui é a liberdade. E, entretanto, não é nada disso. Nós vamos ver isso depois. Vamos saber hoje o que é liberdade. O que é liberdade? Só a verdade de Deus, através do Cristo, nosso Jesus, nos pode libertar do erro ou pecado.
como também o Mestre nos advertiu. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Aí a maioria pensa que pecado é desvio sexual, adultério, flagrante de adultério, a mulher que traiu o marido que traiu a mulher. Não é nada disso. Qualquer erro é pecado. Por isso eu evito dizer a palavra pecado. Mas como já está mais conhecida assim, eu vou dizendo. Se você faz uma transação em que rouba o seu irmão, você está cometendo um pecado. Se você tira dinheiro de sua mãe para botar no jogo, você está cometendo um pecado. Se você tira dinheiro do bolso do seu pai sem ele saber, você está cometendo um pecado. Qualquer erro é um pecado. Mas a palavra pecado se vulgarizou mais por causa da adúltera. Ela foi encontrada em flagrante adultério. Mas acontece que o marido já foi encontrado em mais de 20 flagrantes de adultério. Então o marido pode trair a mulher, não. Então, resultado, os judeus pegaram aquelas pedras e queriam aplicar a sentença da lei antiga, lapidação. Quer dizer, jogar pedra até matar. Isso é que era lapidar. Então, a mulher se agarrou a Jesus, né? Era a sua única esperança. Jesus disse, pois não, vocês querem lapidar essa mulher? Pois não. Matá-la, né? Cada um quer jogar uma pedrinha. Ótimo. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Aí ninguém teve coragem. E todos foram saindo, a começar pelos mais velhos. Claro, que os mais velhos estavam mais carregados. Tinha um pecado mais. Então, por causa desta passagem, a palavra pecado pegou mais do que erro. Mas qualquer erro é pecado. Quando eu falar pecado, não é assim no sentido de carne, de sexo, nada disso. Qualquer erro, até na matemática, é um pecado. Você cometeu um pecado matemático. Você cometeu um pecado histórico. Você cometeu um pecado gramatical. E assim por diante. Só a verdade de Deus nos liberta. Todo aquele que pratica o erro é escravo do erro. Em qualquer setor da vida. A doutrina do Novo Mandamento nos leva à conquista da liberdade. Por quê? Porque o Novo Mandamento de Jesus é a pedra filosofal que os sábios antigos buscavam. O que é a pedra filosofal? Fórmula secreta que os alquimistas procuravam descobrir para transformar em ouro qualquer metal. Quer o alquimista era a pessoa versada em alquimia. Finalmente, quer alquimia, nome da química medieval, isto é, da Idade Média. Química medieval que se empenhava em descobrir a pedra filosofal. Ora, o Novo Mandamento faz essa transmutação. O homem metal se transforma em homem de ouro. O bruto, pouco a pouco, vai sendo limado até se transformar em anjo. A mulher decaída, como Madalena, se transforma em santa. E é isso. É a pedra filosofal eterna. É o mandamento do amor universal. Amai-vos. Pelo amor nos redimimos. Mas sempre ressalvando que eu não prego a covardia. O amor para os que merecem. Porque também Deus suspende quando alguém não merece. Na LBV não criamos covardes que estimulam os criminosos a serem piores. E me
Me der uma bofetada aqui, toma aqui para dar outra. Não, se der uma aqui, eu dou duas lá. O legionário não é otário. Se alguém quiser violentar sua irmã, o que você faz? Você avança em cima e briga com o violentador. Você defende a honra de sua irmã até a morte. É esse seu dever. E assim a honra de sua mãe, de seu pai e a sua própria honra. Porque muita gente pensa que o fato de ser cristão, amai-vos como eu vos amei, se o cara quiser nos bordoar, a gente aceita. Quiser assaltar nossa casa, a gente deixa. Quiser violentar nossa mãe, a gente deixa. Isso é coisa de idiota, de débil mental. Não é não. É para os que merecem. Quando um pai repreende um filho, não é porque odeia seu filho, é porque o ama. O próprio Deus, o que diz através de Jesus no Apocalipse? Aqueles a quem amo, repreendo e castigo. Aqueles a quem amo, aqueles a quem não amo, não quero nem dar a bola, que se dane. Não tem nada com isso, pode morrer, leve a breca. Não é assim que a humanidade fala? Não, se o pai repreende, a mãe repreende, é por amor. Só que a mãe burrona, às vezes, não sabe como fazer isso. E a filha acaba se prostituindo. Começa a achar que a mãe é um inimigo, uma chata, uma quadrada. O pai também está sempre com a mãe, contra ela, então vai se prostituir. E vai se perder e vai se estragar toda. Você não vai encontrar fora de sua casa um ambiente melhor, não. Por pior que o seu ambiente seja. Porque mãe é sempre mãe. E mãe é uma só. Não há duas. Você pode encontrar lá fora alguém que goste de você, mas com aquele amor de mãe não vai encontrar, não. Se você está com ideia de sair de casa, minha filhinha, vai chupar um picolé. Medite bem e não faça nunca. Porque mãe é uma só, por pior que seja. Aquela carregou você na sua barriguinha. Se você está viva para xingar sua mãe, é porque ela teve a caridade de arrastar você para onde fosse. E quase morreu para botar você no mundo. Como é que você vai ser contra sua mãe, por pior que seja sua mãe? Pode não, minha filhinha. Você está com lombrigas na cabeça, sabe? Minhocas na cuca. Hã? Cada alma está, ou julga estar, na escravidão da carne. Todo sofrimento humano é resultado desta escravidão. Vocês entenderam a mensagem de Moisés? A história dos filhos de Israel no longo cativeiro do Egito é ao mesmo tempo uma descrição da alma humana ou consciência, evoluindo da parte animal ou dos sentidos para a parte espiritual. É só vocês se concentrarem um pouquinho, vocês entendem isso. Como está na Bíblia, né? O Senhor, falando a Moisés, disse: tenho visto a aflição do meu povo no Egito, conheci suas dores, portanto desci para libertá-lo, fazê-lo sair daquela terra para uma nova terra que mana leite e mel. Essas palavras exprimem na realidade e para sempre a atitude do Criador para com sua criatura. Hoje, como ontem e sempre, o Pai Eterno diz a todos nós, seus filhos: tenho visto a aflição do meu povo, conheço suas dores na treva da ignorância. Por isso, eu desci para libertá-lo da treva da escravidão, para a luz da liberdade.
na vida que mana não só leite e mel, mas todas as coisas boas. O homem que tem de viver primeiro na parte animal de si mesmo, basta ver a pré-história. O homem vivia feito um bicho mesmo. E como é que ele conquistava o seu amor? Pegava o que mais lhe agradava pelos cabelos e levava para a caverna. E com aquele martelo de pedra, ou ia ou ficava com a cuca rachada. Era o amor do homem primitivo. Por isso é que muitos vieram com mulher para pagar o que devem. Então prestem atenção à lei. O homem tem de viver primeiro a parte animal de si mesmo. Ele saiu da escala zoológica superior. Ele já foi leão, foi tigre, foi cavalo, foi cachorro. Ainda tem que ser o animal. Todo espírito grosseiro, todo homem ainda pesadão, violento, animal mesmo, que vocês notem, saiu recentemente da escala zoológica inferior. Podem estar certos disso. Então vocês se lembrem que esse cara é um leão, que agora voltou como homem. É a primeira encarnação humana. Vocês sabem que cada criatura tem uma fisionomia que lembra um animal. Eu não vou dizer para vocês é que devem descobrir. Tá? Há pessoas com cara de porco, há pessoas com cara de galinha, há pessoas com cara de fuinha. Observem, quando vocês estiverem no consultório, não tiverem nada que fazer, esperando o dentista ou o médico para ver a criança, vocês digam, qual é o bicho dessa mulher? Qual é o bicho desse homem? E vocês vão achar direitinho. É só observar. Agora, naqueles casos mais difíceis, vocês me chamem que eu ajudo. O homem tem de viver primeiro na parte animal de si mesmo. Subirá por diversos graus e processos até o plano divino. Aí é o chamado entendimento pleno, espiritual, claro. Onde sabe que é um com o Pai. E onde já está liberto de todos os padecimentos. Por quê? Porque já possui o domínio consciente de todas as coisas. Então a maioria pensa que o progresso é exterior. É ter propriedades, ter indústrias, ter cinema, ter teatro, ter cassinos, ser proprietário do Palace Hotel, ter 35 carros. Não é não. A verdadeira fortuna não cresce para fora. Ela cresce para dentro, depois é que vai se projetar fora. Depois. Como eles enriquecem aí, ou como querem enriquecer, é como uma árvore crescer com a raiz no ar. Não pode. A árvore só cresce com a raiz na terra. Esse é o verdadeiro progresso da lei da evolução. Só nesse estado o homem conquista a liberdade real. Então já sabe o que é certo, o que é errado. O que é bom, o que é mal. O que é moral e o que é imoral. Enfim, já sabe discernir entre o fato e as aparências do fato. O que tem valor e o que não tem valor. Vocês sabem que está todo mundo enganado. Os homens inverteram a lei. Então, eles dão valor justamente ao que não tem valor. Ontem eu dei um exemplo à mocidade legionária.
O homem quer casar, todo homem que quer casar quer ser feliz. Então, se ele não souber discernir para escolher a sua alma gêmea, ele não vai ter casamento por muito tempo. Por quê? Porque ele parte do conhecimento do mundo. Então escolhe uma mulher bonita que lhe apetece, que lhe desperta o apetite sexual. Tem que ser uma moça que lhe desperte esses apetites. Então, como a moça é direita, está em casa do pai, está em casa da mãe, ele só pode conseguir casando, então ele vai e casa. Resultado, esse casamento vai durar 2, 3 meses. Esse chamado amor vai durar 2 ou 3 meses só. Porque ele não ama essa mulher, nem essa mulher o ama. Ela casou com ele porque ele tem um porte atlético, tem uma costeleta que vem até aqui, tem um nariz afilado, tem um cabelo bonito que cai nos ombros. Mas nada disso aguenta o amor por mais de um mês. Porque ele então já afinhou da mulher porque casou, vai e possui a mulher. A primeira noite sempre é agradável. Depois já não é tanto. Depois nem tanto, nem tanto, nem tanto. Depois ele diz, afinal já conheço tudo. Que besteira, eu fui casar com isso aí. Pra quê? Se eu não vou arrastar esse estafermo a vida toda. Acabou o amor que o homem nutria pela sua eleita. Esse é o erro fundamental das moças. Que a própria mãe diz, você vai ficar sempre em casa? Você precisa ir a uma fuá. Vai a uma fuá, todo mundo quer ver você. Então você vai ficar pra titia. Vai pra rua, menina, vai pra rua. Senão ninguém te acha nem casa contigo. A mãe tá tão preocupada, mas tá jogando a filha no buraco. Porque toda moça já tem seu parzinho destinado. Não precisa se afobar, nem ir ao Mafuá, nem à rua, nem ao Maracanã. Não precisa andar caçando rapaz no parque, nem no coreto armado na praça. Que há moças que só vão lá para isso, que a mãe mandou. Que é um perigo muito sério ficar para titia. Pois eu, em verdade, lhes digo em nome de Deus, moças, não se afobem. O casamento não depende do mafuá, nem da rua, nem dos vagabundos que bancam os bons moços, só para conquistar as vantagens e depois largar as moças. Seu casamento depende do seu Pai que está no céu, é Deus. Na sua prece diga, Senhor, quando chegar a hora, manda-me aquele que será o meu marido. Mas que me ame tanto quanto eu o amar. Que nós nos entendamos como almas gêmeas. Nada disso. Não se precipitem, não se afobem, porque tudo já vem predeterminado. Se você tiver que casar, o rapaz que vai casar com você, ele acha você até no porão da casa. Ele vai consertar uma infiltração, a água está entrando pela parede, vai até lá embaixo. Quando ele chegar lá, encontra você e depois diz, vamos casar? Mas qual foi o erro do rapaz de costeleta comprida que casou com a moça e depois o amor morreu um mês depois? É porque ele não tinha amor por ela. Ele tinha desejo, ele tinha paixão sexual por ela. Que há mulheres que o homem deseja possuir sexualmente, mas isso não é amar. Qualquer bruto faz isso, qualquer cachorro ama na rua.
O homem só não faz isso na rua porque a polícia não deixa. Mas é tão animal quanto aquele cachorro. Não sabe amar, não sabe o que é amor. Ora, o amor é eminentemente espiritual. Eu tenho que bater sempre nessa tecla, porque a mocidade de hoje está completamente enganada. Quando o homem ama espiritualmente uma mulher, abstraindo o seu corpo, ele se sente bem com ela, a radiação dela é positiva, a vibração dela é agradável. Ele chega perto dela, às vezes bem nervoso, ela o acalma, ela o serena. É isso que o homem precisa para lutar na vida. Uma mulher que seja ao mesmo tempo amante, mãe, irmã, secretária, compreendeu? Seja tudo para o seu amor. Só esse amor não morre, porque após que não acaba o amor, ele vai praticar o ato sexual para gerar filhos, que não há coisa mais sagrada. Então o amor permanece, não é o sexo que atraiu, é a inteligência dela, é a doçura dela, é a aura que está diante dos olhos dele, é a grande alma que aquela mulher representa. Só assim há amor. Fora disso não há amor. Daí nenhum casal é praticamente feliz. E só se mantém unido por causa dos filhos e porque a sociedade vai falar, e o que vai dizer a mamãe, e o que vai dizer o meu sogro, e o que vai dizer a minha sogra, o que vão dizer os meus amigos. Mas se a maioria pudesse, se desligava e ia embora. Só não se separa por causa dos filhos. Casamento frustrado. Tudo isso é decorrência da falsa liberdade. O homem escolhe a sua ruína no lar, porque ele não sabe o que é amor, porque ele não conhece a verdade. Então ele inverte a lei. Até no amor temos que buscar primeiro o reino de Deus. É a vibração espiritual daquela mulher ou daquele homem. Do contrário, é a inversão da lei. É procurar pelos dotes carnais, pelo dinheiro que tem, pela herança que vai receber. Então esse casamento dura um mês. Não há amor. É fácil de entender. O que mantém as pessoas unidas é o afeto, é o amor verdadeiro espiritual. A carne é apenas um acessório. Então, esse amor não depende do ato carnal. Isso passa. Ou será que alguém pode me contraditar e provar que eu estou errado? Eu estou certo? Por isso é que o povo gosta da NBV. E a NBV não fala difícil. Não vem aqui para mostrar conhecimento e o povo diz, ele falou tão bonito que eu nem entendi nada. Você entendeu, compadre? Então me explica porque eu não entendi nada que esse cara falou. Chegou aqui e falou em grego. Não, nós não temos isso não. Na LBV o que impera é a simplicidade do povo. Teremos a alma pura do povo. Vocês sabem que Jesus, quando dava suas preleções, era diante da massa, assim como vocês aqui. Jesus não procurava fariseus, não procurava os doutores, procurava o povo, a massa, a mãe de família, o chefe de família. Gente da maior simplicidade, coração puro, coração limpo, coração solidário. E é isso que faz a LBV.
Por que a LBV é tão querida? Porque na LBV você não ouve: aqui dentro católico não entra, é proibido entrar católico aqui dentro. Aqui dentro é proibido entrar protestante. Protestante não pode entrar aqui. Espírita não pode entrar aqui na LBV. É proibido entrar espírita na LBV. Ou então um bandista, judeu, muçulmano, positivista, esoterista, teosofista. Não na LBV, vocês nunca ouvirão uma proibição desumana como esta. Ao contrário, diremos: bem-vindos os católicos, bem-vindos os protestantes, bem-vindos os espíritas, porque a verdade é Deus, Deus une e não separa seus filhos. A LBV é adorada pelas massas porque ela traz o Evangelho de Jesus em espírito e verdade à luz do novo mandamento. O Evangelho sem sectarismo. O Evangelho que reproduz a ordem do Mestre. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Sem condições. Ninguém tem maior amor do que este. Dar a sua própria vida pelos amigos e até mesmo pelos inimigos. Isto Jesus fez. Não, na LBV não há sectarismo. Deus é um só, Jesus é um só, o Espírito Santo é um só, mas como realmente eles são. Tudo encarado pelo novo mandamento, à luz do novo mandamento. Revelado pela LBV significa: eu vos ordeno, amai-vos uns aos outros, tanto quanto eu vos amei. Por quê? Porque não há mais católico, nem protestante, nem espírita, nem judeu, nem muçulmano, nem teosofista, nem esotérico, porque sois todos cristãos. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, o mundo todo foi feito por Ele, Cristo Jesus. Então, se Jesus criou o planeta, se o Cristo formou a terra que nós habitamos, por que nos odiarmos uns aos outros, se somos todos cristãos? Católico é apelido, espírita é apelido, protestante é apelido, muçulmano é apelido, judeu é apelido, branco é apelido, preto é apelido, amarelo é apelido, pele vermelha é apelido. Tudo que é motivo de separação e guerra acaba, porque acaba na luz do novo mandamento do Cristo de Deus. Já está provado que as religiões são todas boas quando pregam o bem, mas são todas ruins quando pregam o ódio, porque cada qual quer ser a verdade e nenhuma delas é a verdade. A verdade é Deus, está acima de todas as religiões. Deus sim, Deus é o alfa e o ômega. É o A e o Z, olha o A e o Z lá. Ah. O resto é detalhe. Encerrando o meu recadinho, em nome de Jesus, nosso Senhor e Mestre, desejo a todos vocês muitas felicidades, mas
Pensem no valor da união sem sectarismo, porque o rebanho único de Jesus não tem religião, não. É a religião de Deus, não de homem. Chega de ódio em nome de religião. Chega de ódio em nome de Jesus. Chega de ódio em nome de Deus. A vida passa num sopro. Daqui a pouco está escuro. Daqui a pouco é amanhã. Daqui a pouco é 74, 75, 76. Daqui a pouco morremos. Daqui a pouco comparecemos diante de Deus. Temos que levar alguma coisa para apresentar ao Pai Celestial. E a melhor coisa que se pode apresentar ao Pai Celestial é amor. Muito amor. Sempre amor. Porque Deus é amor e nada existe fora desse amor. E agora, cada um de nós vai falar com Deus. Você pode falar com Deus e fazer o seu pedido secreto, tão secreto quanto a sua lágrima mais secreta. Deus tem o dom da ubiquidade que ninguém tem. Ele pode estar ao mesmo tempo em toda parte no universo infinito. Deus não criou o ar? Alguém pode viver sem ar? Se Deus criou o ar que está em toda parte, por que ele não pode estar em toda parte? Se você tem fé, a hora é esta. Você vai ficar curado. Ou você, minha irmã, vai ficar curada. Mas se duvidar, nem entre na corrente da boa vontade de Deus. Graças, Senhor. Ampara o nosso Brasil, pátria do teu novo mandamento revelado. Protege o nosso povo. Abençoa tua imensa família legionária, que é um só rebanho para um só pastor. Dá-nos a divina paz que prometeste àqueles que vivem teu novo mandamento. Minha paz vos deixo, minha paz vos dou. Eu não vos dou a paz do mundo, eu vos dou a paz de Deus que o mundo não pode dar. Não se turbe o vosso coração, nem se arreceie. Eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens e mulheres da boa vontade de Deus.